CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva conosco, ao vivo aqui nos estúdios do nosso Jornal da Manhã. Bem-vindo. Depois de 2 semanas, eu só pelo telefone. Que bom estar aqui, Carol, toda a equipe. Bom dia, senhores ouvintes do YouTube e da internet. Muito obrigada, Manuel, pela participação aqui com a gente hoje, para falar sobre mobilidade. E dessa vez o destaque é no Centro Histórico de Manaus, área urbana ali. Conta pra gente. Carol, a gente fica muito feliz quando a gente vê projetos que tentam reaviver, restaurar a alegria do centro de Manaus. Porque, Carol, o centro sempre vai representar a cidade como um todo. O centro de Manaus tem um pouco do bairro do São José, de Adrianópolis, da Nova Cidade, do Distrito, do São Raimundo, da Compensa, não é? Ele tem um pouquinho de tudo. E é um lugar comum para todos nós, que vivemos nessa cidade que a gente gosta, que a gente reclama da umidade, reclama do calor, reclama do transporte, reclama do trânsito, não é? Mas o centro é um lugar mágico. Sim. Onde as pessoas se encontram, onde a gente chega em Manaus ou a gente sai em Manaus. E quando a gente vê esse movimento da prefeitura tentando restaurar, reviver, tirar esse paciente que está na UTI, o centro está na UTI, Carol, há muito tempo, nesses últimos 45 anos, nós perdemos para mais de 45 mil moradores, Carol. As pessoas saíram do centro. As instituições saíram do centro. Por exemplo, a prefeitura, o governo, a sede do governo do estado, da Assembleia, da Câmara Municipal. Nós tivemos instituições financeiras que antes se concentravam no centro, saíram de lá. Grande parte do comércio saiu de lá. E, Carol, não foi só pela chegada dos shoppings, não, porque os centros históricos sempre vão ser a alma, vão ser o DNA das cidades e das pessoas, não é? Foi exatamente que ele realmente, esse esvaziamento do centro, significou um abandono dos seus logradouros, um abandono na sua segurança, na sua arborização, no seu mobiliário urbano, nas suas calçadas, nas pessoas poderem caminhar, na convivência que se tem. Nós temos, nos últimos tempos, nós temos poucos espaços na área central, e aqui eu tenho que ressaltar o Largo São Sebastião, os parques Jefferson Pérez, Paulo Jacó, Praça da Saudade. Não é? As nossas praças precisam ser revitalizadas, sim. Os nossos espaços precisam ser dinamizados para que as pessoas gostem. E eu tive domingo naquela rua de lazer. Eu fiquei impressionado, Carol, como as pessoas voltaram a conviver naquela rua, que é a rua mais arborizada de Manaus, é a rua onde a temperatura ambiente de Manaus é a mais baixa em qualquer época do ano. Super agradável. Né? Super agradável. A gente viu a convivência de moradores, de pessoas que moram no centro, que já moraram no centro, né? É muito prazeroso retomar isso, sabe, Carol? E nós colocamos aquilo que os urbanistas colocaram em vários lugares do mundo. Muitas vezes, Carol, os centros históricos eles estão abandonados por esse crescimento desordenado, né? O caso de Manaus, essa descentralização das atividades. As instituições saíram de lá e houve uma falta de cuidado das administrações com esse cuidar da cidade. E o que ocorre, Carol? Muitas vezes, para se retomar de uma maneira total, sai muito caro. E os urbanistas denominaram aquilo que eles disseram, olha, quando um paciente está na UTI, quando o paciente está quase em estado de coma, é necessário aplicar aquela tática chinesa, a acupuntura. Porque nós vamos lá, em pontos localizados, recuperamos, revitalizamos, ressurgimos, valorizamos, incentivamos as pessoas. Essa atitude da prefeitura ela merece ser
tocada, precisa ser festejada e precisa ser incentivada. Por quê? Esse é um estímulo para a iniciativa privada, para o comerciante, para o empresário, para as instituições começarem a investir nos seus imóveis, cuidar dos seus imóveis, cuidar da sua calçada, revitalizar a sua calçada, ajustá-las para que o pedestre tenha caminhabilidade, tenha segurança, para que as pessoas nos pontos de paradas de ônibus, lá da Getúlio Vargas, lá do Terminal Central, se sintam melhor acolhidas. Olha, deram uma repaginada naquele terminal de ônibus, naquela parada de ônibus, atrás da Beneficente Portuguesa, atrás do Colégio Nossa Senhora Doroteia, na Getúlio Vargas, limparam, iluminaram, sabe, colocaram painéis de informação. É esse cuidado que nós queremos para a nossa cidade, Carol. É isso. Inclusive, Manuel, a gente tem acompanhado, né, nesses últimos anos essa pauta, né, quase que diariamente aqui, que é o centro da cidade, e a gente fala, infelizmente, de muitas pautas negativas, né, por conta ali do avanço do abandono, da insegurança, da criminalidade. Problemas também na questão da trafegabilidade na região, o próprio estacionamento ali, que gera pauta, gera muita discussão também de quem depende da área central, sendo comerciante ou clientes também. E essa questão dentro aí de tudo isso que a gente tem acompanhado, né, desse projeto da Prefeitura de Manaus em recuperar essa área central, pode trazer também, quem sabe, uma melhoria ali na questão da gestão do centro da cidade, quando a gente fala de estacionamento, do ir e vir, porque a área central, em alguns horários, fica muito difícil de se locomover, tanto para pedestres também, por conta ali das calçadas, né? Algumas áreas ainda são dominadas ali por vendedores, e aí tem uma dificuldade grande, pessoas com dificuldade de locomoção. Isso também pode entrar em pauta, quem sabe melhorar. A gente já acompanha agora recente, né, a operação da Prefeitura de Manaus em retirar esses ambulantes, mas isso é o suficiente? Olha, Carol, como nós dissemos, isso é acupuntura. Isso são pontos localizados, isso são ações que podem ser mais baratas. Eu diria o seguinte: nós temos que valorizar, por exemplo, a nossa clássica feira da Eduardo Ribeiro, aquela feirinha de artesanato que todo domingo já tem há 20 anos. Não é? É preciso ali a gente frequentar, é preciso a gente incentivar, é preciso conservar os parques públicos que se tem, ou na área do Prosamin, ou não, responsabilidade da Prefeitura, do Estado, não importa, é responsabilidade dos dirigentes, para que esses parques possam ser frequentados, utilizados pela população, num aspecto de lazer, num aspecto de esporte, num aspecto de integração familiar e da comunidade. Né? Eu diria, Carol, o seguinte, que a limpeza urbana é fundamental, né? Uhum. É fundamental uma constante limpeza urbana. O que me chamou a atenção, Carol, é que a Prefeitura entrou no centro agora, não a Secretaria Municipal de Limpeza, não o IMMU revitalizando as faixas de pedestre. A Prefeitura, como poder público municipal, entrou lá com mais de centenas de funcionários, mexendo em tudo, em arborização, nos comerciantes de rua, incentivando o comerciante que está lá fixado, né? Ajeitando calçada. Era, eu diria assim, Carol, tu sabe, uma ideia que eu sempre tive muito em mente. Seria uma oportunidade de se lançar um programa de revitalização das calçadas. Eu estou lhe dizendo isso, Carol, porque o centro sempre vai ser um núcleo que as pessoas querem andar. A solução do centro está na caminhabilidade, na segurança que as pessoas têm. Essa caminhabilidade depende das calçadas, elas estando niveladas, elas estando devidamente com as suas rampas de acessibilidade inclusiva. É preciso que nas ruas de comércio a gente conviva com um ambiente que dê para suportar as nossas chuvas e o nosso calor. Muitas vezes a Rua do Pedestre ele é muito legal em Curitiba. Aqui é uma coisa específica nossa. A nossa umidade, o nosso calor, o nosso índice pluviométrico,
as nossas condições ambientais, elas têm que ser adequadas àquilo que é mais confortável com a população. Por quê? Esses espaços estão concorrendo com mais de 8 shoppings, grandes shoppings que nós temos em Manaus, Carol. Onde tem ar refrigerado, onde tem área para estacionar, onde tem área de lazer, onde tem restaurante, onde tem lugar para divertimento, onde tem lugar para se fazer negócio, onde tem lugar de atendimento público. Ou seja, essa revitalização, o centro voltar a ser reabitado, ser frequentado, significa dessas medidas globais. Não é uma medida isolada. Fico satisfeito quando a prefeitura diz: eu não vou mais sair da ação do centro. Ótimo. Não está passando uma chuva de verão. Está lá permanente para quê? Uma coisa simples. Carol, a gente tenha condições de receber o alemão, o americano, o japonês, o inglês, que venham nos nossos cruzeiros, que adoram a área central, adoram o Teatro Amazonas, que possam caminhar para ir nos atrativos que se tem do mercado central, que possa frequentar a Feira da Manaus Moderna. É importante se cuidar, é importante que se possa frequentar a praça, aquela praça lá da Praça dos Remédios, Carol. Sim, que estava abandonada, que estava quase impossível você passar por lá, para que se revitalize a Praça da Saudade, que a Praça da Matriz, o Largo da Matriz, seja revitalizado, aquele terminal central seja revitalizado, seja reabitado, os mobiliários urbanos sejam colocados a serviço da população. Isso é muito importante, que a população melhore a sua sensação de segurança, Carol. É muito importante isso. Eu fico muito otimista, eu fico muito entusiasmado, porque são projetos que mexem para as pessoas, Sim. Para os moradores, para os turistas, para quem mora e para quem não mora no centro. O centro é a nossa alma, o centro é o nosso DNA, o centro é a nossa identidade. O centro é Manaus, o centro é norte. É um orgulho a gente voltar a caminhar no centro. Carol, eu te digo isso porque eu moro no centro desde a década de 90. Eu nunca abri mão de morar no centro. Sim. Eu sou um entusiasmo do centro. Eu sou um entusiasmo da Joaquim Nabuco. Eu sou um entusiasmo da Eduardo Ribeiro. Sou um entusiasmo da 7 de setembro, da calçada, de como eles pensaram lá no final do século XVIII, que essa cidade é feita para as pessoas, não para os automóveis, não para os sistemas. E eu acredito que é isso que falta no centro. A gente voltar a ter esse afeto, esse carinho e ser permitido a gente amar o centro, conviver no centro. É o que a gente deseja. Eu confesso também que eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo centro da cidade. Recente estava lendo um livro também que diz sobre a construção a construção atual com a construção, né, lá do início do nosso desenvolvimento mesmo da capital amazonense, como porta de entrada ali pela área central. E, de fato, a gente precisa ter esse olhar mais atencioso e valorizar também, importantíssimo, tomar, né, de conta daquilo, se apropriar do que é nosso. Finaliza aqui o bate-papo com você, Manuel, lendo a mensagem do nosso amigo Edinho, ele que mandou aqui para a gente parabéns pelo programa e pelo comentarista. O lindo prédio do antigo Baza Banco está desocupado e precisa de cuidados do poder público. Local 7 de setembro também. Muito obrigada aqui, Edinho, pelo comentário, pela participação e preferência com a gente aqui na 101,5. É um assunto que rende ainda novos capítulos. A gente volta a conversar sobre essa recuperação, revitalização e ocupação no centro da cidade. Eu agradeço, Manuel, pela participação aqui hoje. Hoje eu estou muito feliz, estou muito contente porque o centro voltou a ser. E eu lembrava para o Edinho o seguinte: tem o lugar da antiga Credilá Teatro, atrás do Teatro Amazonas. Ali é Eduardo Ribeiro, sim, com aquela rua do lado hoje que é o museu, o museu atrás do Teatro Amazonas. Um prédio também, outra obra do nosso querido arquiteto Severiano Porto. Também um exemplo que precisa ser reocupado. Legal, um forte abraço, até para a semana, Carol. E aí já fica a dica para você que está na capital, não conhece, vale a pena. Eu já tive a oportunidade também de conhecer, é um local